Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nessa noite de hoje? Amém. Glória a Deus, aleluia. Confesso para os irmãos que eu estou um pouco nervoso. Sou tímido, aleluia. Mas Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar junto com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, você que pode, abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Enquanto os irmãos localizam, eu quero aqui agradecer primeiramente ao Senhor por mais essa oportunidade, de estar ministrando a palavra dele, compartilhar algo com os irmãos que possa edificar a igreja, e também agradecer aos pastores mais uma vez pela confiança, viu? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu confesso que quando o pastor fez o convite para mim, eu já estava com uma palavra preparada. Tinha até comentado com o meu irmão Tiago, Ti? Falei, já tem uma palavra pronta, Ti. É Lucas capítulo 4, já está certo. Mas no meio da madrugada o Senhor veio, falou comigo e falou, não vai ser esse que você quer, vai ser outro livro. E ele me colocou Ezequiel de capítulo de número 37. Falei, mas Senhor, como eu vou pregar esse livro? E por ser quinta-feira, culto de ensinamento, a gente fica mais temeroso, Porque é ensinamento, é diferente de você pregar, aleluia. Mas eu falei, se o Senhor confiou a mim, amém. Em nome do Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, amém? Para a gente ganhar tempo, meus irmãos, vamos ler Ezequiel capítulo de número 37. Eu vou ler apenas 3 versículos, o versículo 1, o versículo 3 e o versículo de número 11, amém? Glória a Deus. Versículo de número 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 3. E ele me disse, filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi, ó Senhor, tu sabes. Versículo de número 11 para concluirmos. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, eu quero convidar os irmãos a curvar a sua cabeça em nome do Senhor Jesus e por 2 minutos glorificar esse Deus maravilhoso, poderoso, que se faz presente já nessa casa, aleluia. Será que você pode engrandecer ao nome do Senhor, porque Ele já se faz presente ao nosso meio? Em nome do Senhor Jesus, nós te convidamos a estar presente neste lugar, Pai. O Senhor tem liberdade para trabalhar ao nosso meio, Senhor, assim como o Senhor fala em Gênesis, Pai, que aquela terra estava sem forma e vazia, e o seu Espírito pairava sobre aquela terra. Senhor, venha pairar sobre nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que era sem forma e vazia, o Senhor entrou, em nome do Senhor Jesus, e restaurou a vida, colocou o Senhor em nossos lábios um novo cântico, Senhor. Espírito Santo da verdade, fala conosco nesta noite de hoje, não aquilo que queremos escutar, Pai, mas aquilo que necessitamos, Senhor. Eu creio, Senhor, que todos aqueles que estão aqui, Senhor, foi que o Senhor trouxe com um propósito, Senhor, de falar ao coração deles. Papai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite de hoje, algo diferente venha acontecer neste lugar, Senhor, que ao manifestar da tua palavra, Senhor, cura venha haver neste lugar, libertação venha haver neste lugar, Senhor, que a tua palavra ao ser ministrada, Senhor, possa estrondar e estremecer esta casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós convidamos o Santo Espírito a se manifestar nessa casa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aonde tiver um crente ligado, Senhor, toma a boca dele, toma a boca dela, Senhor, e
Enche, Senhor, essa casa de glória. Enche esse ambiente de glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e te pedimos, Senhor, a todos aqueles que estão se preparando, meu Pai, ainda para chegar. Em nome do Senhor Jesus, acompanha, Senhor. Traga em segurança, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Se por acaso, meu Pai, em nosso meio, Senhor, tem algum espírito perturbador, Senhor, querendo roubar a atenção, querendo arrancar a atenção do seu servo, da tua serva, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa noite de hoje, cerca esse ambiente com os teus anjos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Espírito Santo, com fogo consumidor, Senhor, arrancando todo o mal em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Senhor. Ah, Senhor, toda a glória, toda a honra seja dada a Ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Glória a Deus. E a igreja diga amém. Pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Depois de uma palavra inicial dessa, acho que nem precisava de pregação, né, pastor? Meu Deus, foi muito forte. E é muito bom saber, né, quando Deus ele tem algo para falar, Ele confirma em todos os detalhes. Amém? Ezequiel capítulo de número 37. A gente tem por entendimento, como eu disse no início, é uma palavra profética. É uma visão que Ezequiel tem acerca do povo de Israel. O Senhor mostra essa visão a ele, sobre a condição que Israel se encontra naquele exato momento. E o Senhor mostra essa visão a Ezequiel. E uma das coisas que nós podemos olhar é já no versículo de número 11. A condição que Israel se encontra naquele exato momento é essa. Eles dizendo sobre eles: nossos ossos se secaram e a nossa esperança ela está perdida. E quando nós olhamos para essa confissão, nós entendemos algo claro. No versículo de número 2, diz a palavra que quando Ezequiel ele é levado em visão, ele é levado a um grande vale, ou em outras traduções, um vale aberto. E quando fala de um vale aberto, tem o sol exposto, fazendo com que aqueles ossos se tornem secos. Secos ao ponto de não terem mais vida, não ter mais esperança. E nós olhando para este versículo de número 11, eles dizem: e nossa esperança, ela está perdida. Olhando para essa palavra esperança, a gente enxerga algo acerca do tempo. E se nós pudermos abordar essa palavra tempo, o tempo ele nos ensina bastante coisa. A verdade é que nós não temos o poder de parar o tempo. O tempo é algo que Deus nos entrega todos os dias, mas não nos devolve. Quando o tempo ele está passando, ele não para. Pode estar vivendo em momentos alegres, o tempo passa e nós não percebemos. Mas também existe momentos de aflição, momentos de angústia, aonde que esse tempo ele está passando e parece que é mais demorado. A gente conta os segundos, os minutos e as horas. E é assim que aquele povo de Israel se encontra naquele exato momento. É contando os segundos, os minutos e as horas. A esperança do povo de Israel está se acabando. O povo está desanimado. E para que nós venha contextualizar essa história, é necessário que nós façamos uma retrospectiva acerca da vida de Israel. Eu quero entrar junto com os irmãos a história de José. Os irmãos conhecem a história de José. A história de José, um jovem que está crescendo, e as suas características é a confiança que o seu pai tem nele, é a verdade que ele carrega em seus lábios, e tudo que ele via de errado nos seus irmãos, ele não se retinha em contar ao seu pai, e isso era uma coisa que agradava ao seu pai, só que despertou uma grande ira nos seus irmãos. A gente conhece a história, vocês conhecem a história, e diz a palavra que os seus irmãos agora vai e vem de José. José passa por
por todo aquele período, é levado até o Egito. Chegando no Egito, passa pela casa de Potifar, até um determinado momento, onde que surge a oportunidade de José, ele governar sobre o Egito. E quando ele se torna governador, diz a palavra que vem uma crise, tal crise que faz o povo de Israel ficar perplexo, procurar em algum lugar a provisão, e eles escutam acerca do Egito, sabendo que no Egito está tendo alimento, eles estão vendendo alimento, eles falam, vamos para a terra do Egito. É aí que a família de José se reencontra novamente. José traz a sua família, não somente a sua família, mas todo o povo de Israel para dentro do Egito, aleluia. E como a gente está falando acerca do tempo, o tempo passa, José morre, e quando José morre, outros governadores entram no lugar do Egito, aleluia. Um novo faraó é estabelecido, e faraó, por não conhecer quem foi um dia José, ele começa a ficar meio temeroso, porque o povo de Israel começa a crescer, o povo de Israel começa a tomar uma proporção totalmente diferente do que ele imagina, e para eles isso é uma grande ameaça. É aí que o faraó, ele decide tomar uma atitude. É melhor a gente tomar uma providência acerca destes homens, porque se eles continuarem crescendo deste modo, eles vão querer tomar o nosso lugar, eles vão querer tomar o nosso reinado. É aí que surge a lei essa que tem que matar todas as crianças, exonerar todas as crianças recém-nascidas. É aí que nós conhecemos a história do libertador de Israel, Moisés, ele começa a crescer dentro das províncias do Egito, tem o conhecimento sobre o Egito. Passar do tempo, é levado para o deserto, aonde ele encontra o seu sogro Jetro, aprende um pouco acerca de Deus, e tendo aprendido um pouco acerca de Deus, diz agora a Bíblia que estando Moisés levando as ovelhas a pastorear as ovelhas do seu sogro, diz a palavra que agora em uma sarça o Senhor vai se revelar a Moisés, e a palavra a Moisés é: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, e eu te levanto como libertador do meu povo. Eu tenho visto a aflição do meu povo, e não pode ficar assim, porque eu não criei os meus filhos para servir Satanás. Não, eu estou te levantando para ir de encontro com os meus filhos. Agora o chamado de Moisés, ele começa a exercer. Ele é levado até a terra do Egito, juntamente com seu irmão Arão, ajudando ele. E diz a palavra que passando toda aquela situação, a gente tem por entendimento que o Senhor arranca o povo de Israel em um único dia. Em um único dia o Senhor arranca o povo de Israel de dentro da terra do Egito, para eles peregrinar sobre o deserto. E aqui algo me chama muito a atenção, pastor, porque Deus leva cerca de um dia para arrancar o povo de Israel de dentro do Egito, mas leva cerca de 40 anos para arrancar o Egito de dentro do povo de Israel. E eu conversando com o Senhor falou: Lucas, aqui existe dois grandes problemas. E qual que é, Senhor? Os problemas aqui, o primeiro problema é a influência exterior, a influência do ambiente. É que muitas das vezes a gente está dentro de ambiente que nos influencia a fazer coisas erradas, tomar atitudes erradas. O ambiente, as pessoas que nos cercam, até mesmo as redes sociais trazendo para os dias de hoje, nos influencia a tomar decisões precipitadas. E o povo de Israel, tendo em vista o povo do Egito, um povo profanador que comete pecados diante de Deus, aquilo era muito ruim. E com seu braço forte e sua mão poderosa, em apenas um dia o Senhor resolve este problema. Era mais ou menos o Senhor olhando para o povo de Israel e dizendo: eu estou arrancando vocês da terra do Egito, porque eu preciso iniciar em vocês uma nova história. Eu estou arrancando vocês da terra do Egito, porque eu preciso começar algo novo a partir de vocês. O plano do Senhor para o povo de Israel
era fazer um reinado de sacerdote. Era a nação santa que iria governar todo o país. Esse era o propósito de Deus para com o povo de Israel. E existe o segundo problema. Qual é, pregador? Eu falando com o Espírito Santo, ele se dirigiu ao meu coração e disse: o segundo problema é a influência interna. Porque muitas das vezes o lugar que a gente cresce, o lugar que a gente vive, a gente começa a criar crenças dentro de nós. E se tem uma coisa que Jeremias deixa claro, é que o coração do homem é um coração enganoso. Ah, Jesus do céu! O homem que confia na força do seu braço, ele se detém. E o Espírito Santo falando comigo, conversando comigo, ele disse: um dos grandes problemas é a influência interna. E um maior problema surge agora. Qual que é? É que diz a palavra que tendo saído, após 3 meses, tendo saído o povo de Israel da terra do Egito, o Senhor chama Moisés. Moisés, venha cá, eu preciso falar com você. Moisés vai até Deus e Deus fala: desce e fala para o povo que se consagre dentro desses 3 dias. E ele se consagrando, no 3º dia, eu irei manifestar a minha presença no Monte Sinai. Eu irei manifestar a minha glória, para que o povo olhe para você e acredite na sua palavra para sempre. Eu irei falar com você, aleluia. E no 3º dia, diz a palavra que no Monte Sinai, uma nuvem densa em trevas desce sobre o monte, e de dentro daquela nuvem vem como fogos, relâmpagos e trovão, e um forte som de um chofar. E quanto mais Moisés conversava, mais o som, mais o barulho intensificava, mais os montes estremeciam, e o povo começava a sentir um grande temor. Eles ficavam atemorizados. Uma coisa que eu acho linda é que o escritor em Hebreus, no capítulo de número 12, no seu versículo de número 21, ele diz: e Moisés, tendo visto aquela visão terrível, ele olhou e disse: eu estou apavorado e eu estou tremendo de medo. Oh, aleluia, Jesus! A glória de Deus está sendo manifestada. O Senhor está entregando os mandamentos àqueles homens. E diz a palavra que, tendo a congregação visto aquilo, ele fica atemorizado, ao ponto dele chamarem Moisés e dizer: Moisés, isso é demais para nós. Façamos o seguinte, que você escute o que Deus tem para falar, e você vem e fala conosco, e tudo que o Senhor disser, nós exerceremos. E aqui que eu identifico um grande problema. Por quê, pregador? É que aquele povo que está sendo influenciado internamente não está querendo se relacionar com o Pai. Eu vou repetir isso daqui: aquele povo que está sendo influenciado internamente não está querendo se relacionar com o Pai. Pregador, e qual que é o problema nisso tudo? O problema é que eles querem que Moisés seja o intermediador deles. E qual que é o problema de eu só ter um intermediador e não cultivar um relacionamento? Lá vai, é porque eu só oro quando Moisés fala, tem relógio de oração. É que eu só oro quando Moisés fala, tem consagração aos sábados. É que eu só me consagro quando Moisés ele está falando, vai ter evangelismo. Eita Jesus, é Deus falando para alguém, tá na hora e no momento de você exercer relacionamento comigo. Meu Deus. Glória a Deus. E de tudo isso, algo muito interessante é o que aquele povo vai falar para Moisés. Moisés, queremos que você seja o nosso intermediador. Tudo que o Senhor falar a você, você fala a nós, e nós exerceremos aqui. E isso agrada também o Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, no seu versículo de número 28, o Senhor fala: o Senhor ouviu a voz dessas palavras, quando ainda me falaves. Então o Senhor me disse:
ouvi a voz das palavras deste povo, quando falavam tudo o que disseram, está bem. As palavras dele me agradaram, Moisés, me agradaram muito. Versículo 29, quem me dera que tivessem sempre essa disposição de ânimo. E aqui eu acho algo extraordinário, é o Senhor olhando e dizendo para aquele povo: ai, quem me dera se vocês exerciam isso de verdade. Ai, quem me dera se vocês fossem sinceros de coração e se mantinham assim verdadeiramente. Ai, quem me dera se vocês se mantessem verdadeiramente na minha presença. Oh, aleluia, Jesus. E o Senhor continua dizendo, Deuteronômio capítulo de número 5, versículo de número 29, quem me dera que tivesse sempre essa disposição de ânimo, para temer e guardar os meus mandamentos, e assim seria eternamente bem-aventurado, eles e os seus filhos, quem me dera se meu povo me adorasse verdadeiramente. Ai, eu lembro da passagem onde que Jesus ele declara para a mulher samaritana: meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Será que tem alguém aqui para levantar a mão e dar um glória bem alto? Ah, Jesus. Glória a Deus. Pregador, e qual que é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que está sendo crente gerado pela emoção do ambiente que eles estão vendo. A emoção do ambiente está gerando o crente emocionado. Eu vou repetir isso daqui de novo. A emoção do ambiente está gerando o crente emocionado. E qual é o problema do crente emocionado? Lá vai. O crente gerado pela emoção, ele cai quando Satanás oferece um prato. O crente gerado pela emoção, ele se entrega a idolatrias nas tempestades da vida. Eu vou continuar até você dar glória. O crente gerado pela emoção, ele sucumbe ao prazer momentâneo da carne. O crente gerado pela emoção, sem raiz firme, se desvia quando as circunstâncias elas apertam. Esse é o problema de crente gerado pela emoção. Crente emocionado, acontece esse tipo de coisa. E agora um povo que não está estabelecido pelo relacionamento com Deus, começa a crescer. O povo passa pelo deserto. Eles entram dentro da terra prometida. Passando pela terra prometida, entra reis, entra líderes, sacerdotes, juízes, passa. E ainda assim o povo continua pecando. A influência dentro deles continua influenciando a fazer o que é errado. A mentalidade que eles têm, que eles criaram lá no Egito, ainda continua seguindo eles. E qual que é o problema desse tipo de mentalidade? É que só adora a Deus quando Deus ele manda a provisão. É que só adora a Deus quando Deus envia o maná. É que só adora a Deus quando Deus faz a rocha jorrar água. É que só adora a Deus quando vê a manifestação da tua presença. Só que eu vim como boca de Deus nessa noite para dizer que Deus está levantando uma geração que está atrofiado na palavra, tem a dependência na palavra, tem a confiabilidade na palavra. É a palavra que nos mantém vivo. Glória a Deus. Aquele povo idólatra, levantando altares a outros deuses, e o Senhor levantando os seus profetas. Vai, fala com os meus filhos. Talvez eles convertam os seus corações, talvez eles voltam e retrocedam. Só que o coração que está sendo influenciado pelo maligno e não tem a capacidade de cultivar o relacionamento com Deus, ele é levado pelos pratos oferecidos por Satanás. E quando não vem a provisão, quando não vem as coisas boas do Senhor, na primeira oportunidade que eles têm, eles trocam.
a presença de Deus, o posicionamento por coisas fúteis deste mundo. Agora diz a palavra que ao passar o reinado de Salomão, Salomão tendo morrido, acontece uma grande divisão dentro do povo de Israel. E já dizia Jesus, o reino que se divide, ele não tem força, ele subsiste, ele não vai para frente, ele não consegue caminhar, ele não consegue andar. É aí que a idolatria começa a piorar, as coisas começam a piorar. O que era para ser santo, o que era para ser santificado, está tudo sendo profanado. Sacerdote agindo com mentira dentro do templo, fazendo o que é errado dentro do templo. Jesus, fazendo aquilo que não é agrado do Senhor, se intitulando como sacerdote, mas roubando os filhos de Deus. Jesus. E despertando assim a ira do Senhor. E quando desperta a ira do Senhor, o Senhor fala: eu sou pai e eu preciso corrigir meus filhos. Eu sou pai e eu preciso trazer a correção. Já que eles não estão escutando a orientação dos profetas, eu vou levantar outro. É aí que Deus entra na vida de Nabucodonosor. Ele levanta Nabucodonosor, entra dentro de Israel e leva o povo todo cativo. E esse cativeiro tem a durabilidade de 70 anos. E uma das características do tempo, a gente não consegue explicar. Mas uma coisa muito interessante o tempo sempre vai estar a favor de Deus. Eu vou repetir isso daqui porque alguém pegou. O tempo sempre vai estar a favor de Deus. Jesus. Meu Deus do céu. O povo está no cativeiro, está em terra estranha. Meu Deus. O povo se encontra em uma situação de calamidade. O espírito está perturbado. As pessoas estão perturbadas com o que eles estão vivendo, com o momento que eles estão vivendo. Aleluia. A tristeza toma conta dos seus corações. E eu vejo agora aquele povo olhando para trás, se lembrando de quando saíram da terra do Egito. Senhor, quem me dera o Senhor viesse com a sua forte mão e nos arrancasse daqui de novo. Nos fazesse, Pai, atravessar o mar vermelho. Pai, como era bom, Senhor. Nós lá naquele deserto, dentro das nossas tendas, sem se preocupar com amanhã e o Senhor enviando maná. Como era bom, Senhor, quando nós sentíamos sede e o Senhor vinha com a sua água, Senhor, saciando ela. Espírito Santo, trazendo para cá, para nós dos dias atuais. Senhor, como era bom quando eu entrava na sua presença. Eu dobrava o meu joelho naquele cantinho e eu começava a orar e eu sentia um abraço do meu amigo Espírito Santo. Que saudade, Senhor, eu sinto de quando eu subia naquele lugar e o Senhor falava através da minha boca e eu pregava a mensagem do Senhor. Pai, como era bom quando eu sentava ali e eu entoava louvores tocando o teclado. Senhor, como era bom escutar o barulho da bateria e a presença do Senhor invadir naquele culto, os crentes sendo tomados pelo poder que invadia aquela casa. Senhor, que saudade. Meu Deus. Aí vem o salmista no capítulo de 137 fala: às margens dos rios da Babilônia nós assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediram canção. Os nossos opressores que fôssemos alegres dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Mas Senhor, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, Senhor? Papai, que saudade eu sinto de Sião, que saudade eu sinto de louvar e agradecer ao teu santo nome, Senhor.
E eu olho para essa situação, pastor. Eu olho para essa situação, agora eu vejo todo aquele povo de Israel assentado, chorando, meu Deus do céu, se lembrando da terra de Sião, Espírito Santo, e é como que eu vejo Ezequiel no meio deles, pastor, ali sentado, chorando, pelo que está acontecendo, pela situação que eles estão vivendo, Jesus, aí vem Ezequiel no seu capítulo de número 8, e observei, e eis ali uma semelhança de um homem, com uma aparência como que de fogo, e dos seus lombos para cima, a aparência de um esplendor de fogo, e da cintura para baixo, tinha um brilho de bronze reluzente, e ele estendeu o que parecia uma mão, e me agarrou pelos cabelos, e nessa visão, o Espírito de Deus me colocou de pé. Deus me toma nessa noite, para dizer para Ezequiel, Ezequiel, eu não te quero sentado, Ezequiel, eu não te quero prostrado, Ezequiel, se coloca de pé, que eu vou te usar. Ezequiel, está na hora de se levantar. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, Ezequiel, não é tempo de se assentar, não é tempo de retroceder. Ezequiel, meu filho, se coloca de pé. Meu Deus. Eita Jesus. Misericórdia. Jesus dos crentes. Me guarda, Jesus. A gente está no culto de ensino. E tem uma palavra chamada tricotomia, pastor. Tricotomia, palavra essa que pode ser usada na filosofia, na ciência, na educação. E até mesmo dentro da teologia. Tricotomia é a ideia de que o ser humano é formado por 3 partes. Parte essas, corpo, alma e espírito. A igreja comigo, corpo, alma e espírito. Aleluia. E trazendo para a teologia, a gente aplicar essa palavra dentro do templo de Deus, a gente consegue também enxergar isso, que o templo ele é formado pelo átrio, pelo lugar santo e pelo santo do santo. A igreja comigo, átrio, lugar santo e o santo do santo. E você que é da teologia, você tem por entendimento que o átrio é o lugar aonde trabalha com sangue, aonde que trabalha o pecado, aleluia, aonde que o pecado ele tem que ser tratado. O lugar santo é aonde tem a comunhão, é aonde que está o candelabro, aonde que está a mesa exposta, é aonde que a comunhão ela tem que ser executada. E o último lugar que é o lugar santo, o santo do santo, o lugar santíssimo, é aonde a presença de Deus ela é manifesta, é aonde a glória de Deus ela é revelada. Aleluia, Jesus. E para que você entenda a mensagem que Deus colocou ao meu coração, é necessário que agora a gente adentra ao santíssimo lugar. Aleluia. Assim como Ezequiel ele entrou. Versículo de número 1. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito. A igreja, no e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, pode estes ossos reviver? Pastor, a situação que Ezequiel se encontra me admira. Porque ele está em espírito. Ele está tendo aquela visão do céu. Aleluia. E dentro dessa visão, o que me admira é a racionalidade do profeta. Meu Deus. O profeta olha para a situação que ele está vendo. Cá para nós. É uma visão muito estranha. Não é algo de se admirar. É algo até que pesado. Dentro de um vale. E dentro deste vale tem diversos ossos secos.
não é qualquer visão que o profeta está tendo. É uma visão perturbadora. Aleluia. Só que, olhando humanamente não teria como fazer nada. Humanamente, dizendo, a causa ali é perdida. Humanamente dizendo, não tem como mais. Só que o profeta está tão racional que ele lembra que quem colocou ele dentro do vale foi Deus. E o que me intriga, pastor, é a resposta de Ezequiel para Deus. Ah, Senhor Deus, tu sabes, meu Deus do céu. Eu lembro de Jesus olhando para os discípulos dele. Ah, Jesus dos grandes, e dizendo, para o homem é impossível, mas para, meu Deus do céu, alguém pegou ali, levantou uma mão. Ah, Jesus, eu vou liberar isso daqui. Meu Deus do céu, o homem olhou, decretou e deu falência, falou, não vai ter chance. Mas Ezequiel está dizendo, Deus, o Senhor sabe. Ah, Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa que o Senhor gosta, segura. Se tem uma coisa que o Senhor gosta, é crente que reconhece dependência no Senhor. Meu Deus do céu. Ah, Jesus. Antes de eu aplicar essa mensagem, segura que a igreja já vai dar glória. Antes de eu aplicar, é que na atualidade, nos tempos atuais, as pessoas estão tão preocupadas com a sua vida financeira, com a sua vida material, preocupada com o dia de amanhã, que se esquece que o Deus Todo-Poderoso que ele serve, pode fazer coisas muito maiores do que eles imaginam. Aleluia. Como assim, pregador? É que quando a gente fica doente, a primeira opção que a gente toma, a primeira atitude que a gente toma é ir, vamos na farmácia, comprar o remédio, toma o remédio, curou? Não, então vamos agora para o hospital, faz os exames, se dá certo, amém, se não der, a gente vai para o joelho. Meu Deus do céu, só que Deus está dizendo, ainda tem crente que reconhece a depender. Ah, Senhor, estou com dor de cabeça, bem na hora de ir para o culto, eu repreendo em nome de Jesus, já caiu por terra, Satanás não vai me impedir de dar lugar. Eita, Jesus. Ah, Jesus, grandão. E o que me intriga é o profeta olhar para Deus e dizer, Deus, humanamente dizendo, não tem chance nenhuma, mas como foi o Senhor que me mostrou, como foi o Senhor que disse, ah, Senhor, o Senhor sabe. Ah, Jesus, eu vim liberar isso daqui para crente que quer vitória. Meu Deus do céu, tem gente dizendo não vai dar certo, não vai fluir, mas Deus está dizendo, quem fez que deu o projeto foi eu, quem levantou foi eu, quem faz acontecer sou eu. Ah, Jesus. E Ezequiel, já que você, Ezequiel, reconheceu dependência em mim, filho, toma a palavra, vai e profetiza você. Meu Deus do céu. Profetiza, Ezequiel. Está tudo dando errado, está tudo fora do lugar, mas profetiza. A palavra foi liberada, Ezequiel está liberando. Pastor, meu Deus do céu, olha que coisa linda. Profeta de Deus. O Espírito Santo dentro do meu quarto gritou comigo. Isso daqui é um alerta para a igreja. Meu filho, alerta a igreja. Eu falei, o que foi, meu Deus? O que foi? O que aconteceu? É que o profeta só abre a boca quando tem a palavra. Eu vou repetir isso daqui. O profeta só abre a boca quando a palavra desce até ele. Meu Deus do céu, eu vou repetir isso daqui de novo porque é forte. O profeta só abre a boca quando Deus ele manda ele profetizar. E eu acabei de falar aqui, presbítero William, referente ao crente emocionado. Mas assim como tem crente emocionado, tem profeta emocionado. Pregador, toma cuidado com o que você vai falar. Vou falar do jeito que o Pai colocou no meu coração.
tem profeta emocionado. Como assim, pregador? Eu vou para a Bíblia, que eu gosto de Bíblia. 1 Reis, capítulo de número 13, vai dizer a palavra do Senhor. O Senhor levanta um profeta de Deus, vai até a terra de Betel, e lá você vai profetizar contra a vida de Jeroboão, e diz para ele: aqueles altares todos vai se tornar em cinza. Jeroboão, todos esses altares que você está levantando vai se tornar em cinza. Aleluia. Jeroboão olha para aquela situação, ele aponta o dedão dele e fala: prenda esse homem. Aí os braços dele começam a ficar endurecidos. Aleluia, Jesus. Aí diz a palavra que Jeroboão olha para ele e fala: ora por mim, profeta, tem misericórdia. Meu Deus do céu. O profeta do Senhor ora, os braços dele voltam, e quando volta, Jeroboão faz o convite: vai até a minha casa. A resposta do profeta, que está ligado com o céu, ele olha para Jeroboão e fala: nem se você me oferecesse a metade da sua casa, eu não ia com você, porque foi me ordenado do céu, a palavra desceu, não é para você comer, não é para você beber, e nem voltar pelo caminho que você foi, à terra de Betel. Meu Deus do céu, segura. Aí diz a palavra que o profeta do Senhor toma a direção para a sua casa, indo para a sua casa, aí vem o profeta emocionado, pastor. O profeta emocionado vê o que está acontecendo dentro do ambiente e fala: tem profeta de Deus? Onde que ele está? Onde que ele está? Alguém me fala onde que ele está. Chega até o profeta do Senhor: você que é o profeta de Deus? Sim, sou eu que sou o profeta. Ah, Jesus, vamos lá para minha casa, fica lá dentro da minha casa. Aleluia. O profeta olha para ele e fala: não, o Senhor me ordenou que eu não bebesse, não comesse em lugar nenhum deste lugar. Aí o profeta emocionado olha para ele e fala: assim como você é profeta, eu também sou profeta, e Deus mandou um anjo lá na minha casa e falou: fala com aquele homem, fala para que ele vá beber e comer dentro da sua casa. E se tem um problema do homem de Deus, é isso, muitas das vezes dá credibilidade em quem só quer tomar momento, em que só quer se aparecer, em quem só está querendo aproveitar da oportunidade. É porque está cheio de profeta que quer aproveitar do momento, aproveitar do ambiente e quer fazer o seu nome. Ah, Jesus do céu. Ah, meu Deus do céu. Oh, Espírito Santo. O profeta do Senhor vai até a casa do profeta velho. Chegando na casa do profeta velho, diz a palavra do Senhor que desce até o profeta velho, e o próprio profeta velho diz para o profeta do Senhor: porque tu desobedeceste a palavra. Meu Deus do céu, porque tu desobedeceste a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, tu morrerás e não serás sepultado com os teus pais. O profeta do Senhor se levanta, toma rumo para a sua casa. No meio do caminho a palavra diz que um leão mata o profeta de Deus. Meu Deus do céu, aleluia. Só que eu vim profetizar para Ezequiel. Eu vim profetizar para homens e mulheres de Deus que guardam a palavra. E eu vou liberar algo do céu aqui. Profeta velho, tu vai bater de cara, porque quem está com a palavra é Ezequiel. Profeta velho, você achou que ia ter separação, você achou que ia ter divisão. Profeta velho, achou que ia armar o laço. Ah, Satanás vai morder a testa, mas o meu Deus desceu e falou que não vai ter. Meu Deus. Ah, Jesus, eu estou tomado e eu quero pregar. Eu quero pregar. Ezequiel está com a palavra. Ezequiel começa a profetizar. Ah, Jesus. E diz a palavra que enquanto Ezequiel profetiza, a carne cresce. Ah, Jesus, o nervo toma conta, a pele se Ah, Jesus, é só para quem tem glória para dar isso daqui. Ah, Jesus, meu Deus do céu. Ezequiel está profetizando e está acontecendo. Ezequiel está profetizando. Aí no versículo de número 7, algo me chama a atenção. Então profetizei
como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, um ruído e eis que uma agitação. Em outras traduções e houve-se um grande reboliço. Meu Deus, e você olhando para a palavra no dicionário, reboliço, ela se trata de bagunça, ela se trata de desorganização. Aí vem alguém e diz, pregador, realmente, estou profetizando e só está acontecendo bagunça. Pregador, eu estou profetizando e nada fica no seu lugar. Eu estou profetizando e nada está acontecendo. Mas o Senhor está falando, enquanto você profetiza eu cuido, enquanto você profetiza eu levanto um grande exército. Enquanto você profetiza, eu faço algo de extraordinário acontecer. Glória a Deus. Agora imagina aquele exército. Eu imagino o povo de Israel entristecido e a palavra do Senhor tomando conta daquele ambiente. Ah, Jesus grandão. O Senhor chegou. O Senhor tomou atitude acerca do seu povo. Aleluia. Aí surge o Salmo 126. E aí eu concluo a mensagem. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, isso daqui é para você levantar da cadeira e dar um glória bem alto para Jesus.